Oi, gente, Samuel Straioto e eu, Rubens Salomão, chegamos para a edição 280 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás, que é gravado aqui no estúdio da Sagres, em Aparecida de Goiânia. Fala, Samuel, tudo bem? Mais uma edição, mais uma semana, a gente aqui. Tudo beleza, Rubens. Contigo, tranquilo? Bem também. A Semana do Meio Ambiente, a gente traz destaques importantes. O Sistema Sagres sempre destaca os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, vários atrelados à questão ambiental, e hoje vamos aprofundar alguns destes temas, Rubens. E atrelados às eleições municipais, né? Como as cidades devem elaborar políticas públicas para a efetiva gestão ambiental. E, no ano de eleição, o que os eleitores e os candidatos devem avaliar sobre o papel da administração municipal para equilibrar as atividades econômicas e sociais com o uso racional dos recursos naturais. Esses são os temas desta edição do Pode Falar. Na Semana Nacional do Meio Ambiente, o Pode Falar, então, busca entender como a campanha eleitoral desse ano de 2024, para quem busca ser prefeito aqui de Goiânia, de cidades, né, pelo país, ou então quem busca uma vaga, uma cadeira na Câmara Municipal, como é que esses candidatos podem apresentar demandas e soluções para a gestão ambiental das cidades. Pois é, Rubens, depois de ser ignorada por anos, a sustentabilidade passou a ser uma figura carimbada nos discursos dos caçadores de votos. A gente tem esse costume, né, de falar, vai aproximando do período eleitoral, mas a gestão ambiental, ela será que de fato tem avançado no tema ambiental? Nós vamos trazer esse destaque. Por isso, nós conversamos aqui no programa de hoje com o engenheiro ambiental Leandro Lemes. Leandro, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, eu. E a gente também conversa hoje com a arquiteta, urbanista, que é doutora em Geografia Urbana, professora da PUC Goiás, Maria Esther de Souza. Maria Esther em contato conosco. Obrigado por atender aqui o nosso convite, Maria. Eu que agradeço mais uma vez a gente conversar aqui, sempre muito bom. Maria Esther sempre presente conosco aqui para tratar de sustentabilidade, planejamento urbano, muito comum também nos nossos debates, nas nossas conversas sobre planos diretores, né, de Goiânia. E aí, começando com você, Leandro, que avaliação que se pode fazer, assim, a princípio, de uma maneira geral, sobre a gestão ambiental da cidade e as demandas para a prefeitura, né? Como é que uma prefeitura, no caso aqui a Prefeitura de Goiânia, pode responder a que tipo de demandas, que tipo de soluções devem existir no âmbito municipal para essa relação, para que a nossa relação seja saudável com o meio ambiente? Olha, basicamente, eu acho que a gente tem que trabalhar com essa questão do saneamento num contexto mais amplo. O que acontece? Hoje a gente tem aí coleta de esgoto já bem apurada, abastecimento de água também bem delimitado, mas a gente tem áreas deficitárias. A coleta de resíduos urbanos, por exemplo, é uma área que merece atenção. A questão da drenagem urbana, que também integra, né, essa questão de saneamento, merece uma atenção muito clara, principalmente frente a essa questão de mudanças climáticas agora. E, basicamente, o que eu acho que a gente tem que propor aí é, talvez, uma solução parcerias público-privadas específicas, né, delimitando cidades inteligentes, né, mas não propriamente apenas na questão energética, não apenas na questão de energia fotovoltaica ou parques luminotécnicos, entre outros itens, mas também trabalhar em soluções específicas que atendam essa questão de drenagem urbana e, principalmente, de coleta de resíduos, que está um pouco deficitário na cidade. E, nesse sentido, só uma observação inicial sua, né? E esses pontos que você traz, eles todos, pelo menos me parece, né, que exigem planejamento, né? A cidade não vai, em pouco tempo, né, ter medidas adequadas nessas áreas todas que, por exemplo, drenagem são obras que demoram, né, que tem que ser planejadas e depois tem de ter um empenho, digamos assim, uma vontade política. O que você vê, você acompanha política, o que você vê de discurso de político em relação a essa área em que você atua, Leandro? Então, a gente vê um pouco de, não é bem descaso, mas a gente vê uma desatenção propriamente
principalmente no sentido pelo menos que eu como cidadão percebo, na coleta urbana, né? Hoje a gente tem problemas aí bastante graves, né? Não só na coleta, mas também na disposição final desses materiais, desses resíduos. A exemplo, o aterro sanitário de Goiânia está numa situação, ao meu ver, crítica, né? Ele já está... Você consegue enxergar ele de longe na Avenida Independência. Quando você tá, montanha. É uma montanha móvel, né? Então, é um maciço, vamos pôr assim, que está lá. Talvez não tenha a cobertura correta, talvez não tenha a operação adequada. Então, a gente tem que observar vários itens aí a longo prazo, né? A primeiro deles, a exemplo dessa questão de coleta urbana, de resíduos urbanos. Projetar o próximo aterro, né? A gente está precisando já de uma nova estrutura. E aí, quando você fala no aterro, eu me lembro de uma abordagem que nós fizemos aqui recentemente no Sistema Sagres. Eu tive a oportunidade de ouvir alguns especialistas, Leandro, e a indicação da vida útil do aterro é de cerca de 15 anos. Ou seja, o mês é algo que preocupa bastante. E no plano diretor não foi pensada numa outra área para o aterro sanitário. Então, é algo que nos traz uma preocupação muito grande. E aí, Maria Esther, nesse sentido, quando a gente pensa nessa introdução mesmo de políticas ambientais, Leandro trouxe uma preocupação extremamente relevante quanto à gestão de resíduos sólidos. Eu acho que, além disso, uma percepção do cidadão muito prática é quando estamos em extremos, ou no período chuvoso, ou então no período de seca. Aí que vamos sentir mesmo os efeitos, né, de uma ausência ou de uma presença de uma gestão ambiental. Mas, na sua opinião, de um ponto de vista aqui introdutório, o que a gente precisa refletir em termos de gestão de política pública municipal voltada para a área do meio ambiente? Olha, Samuel, é um tema que daria horas aqui para a gente pensar e refletir sobre isso, mas a gente pode trazer para quem está ouvindo a ideia do nosso modelo de urbanização. Eu falo isso muito. O nosso modelo não considera o meio ambiente como parte, né, como um elemento que poderia fazer parte do desenvolvimento. Ele, ao longo dos últimos 150 ou 180 anos, é considerado um atrapalho. Então, um rio, quando ele está no caminho da estrada, ele atrapalha. Aí você tem que parar tudo, fazer uma ponte, e ali não é considerado que somos nós que estamos atrapalhando aquele percurso. A partir desse modelo, você percebe que a política pública ambiental não se desenvolveu necessariamente olhando para a proteção do meio ambiente. Ela se desenvolve para dar um jeito da gente ocupar e fingindo assim que está tudo bem. Então, vide a canalização nos córregos aqui de Goiânia, né? Por exemplo, né? Você vê nas cidades do interior, eu nem falaria só de Goiânia, mas nas cidades do interior você vê muita publicidade de assim, eu serei, né, aquele que vai trazer o desenvolvimento, eu vou canalizar os córregos, né? Nós temos candidatos a vereador já falando disso. Eu vou continuar a canalização do Botafogo, né, até a Sol Nascente no Jardim Botânico. Eu ouvi isso de uma pessoa. Então, esse modelo que é trazido para a gente desde sempre, né? A escola não nos ensina que o meio ambiente está aí para conviver. Ela nos ensina que o meio ambiente está para nos servir. Então, nesse momento, eu vou usufruir, se ele está me atrapalhando, eu vou descartar. A gente precisa começar a pensar a partir desse tipo de conceito. A natureza não está para nos servir. Então, se eu vou fazer cidade, a natureza está aí, eu vou precisar conviver com ela. Eu serei parte, né? O meu concreto tem que ser uma parte desse espaço aqui, mas uma parte a natureza vai ter que ocupar também. Eu vou ter que deixar reservado. Pois é, e aí eu queria trazer uma conversa que a gente estava tendo antes aqui do início da gravação, Leandro, que é sobre a sua atuação profissional, né? A gente falava sobre os seus cursos, né? Você tem curso de tecnólogo em saneamento, engenharia ambiental, engenharia civil, e essa parte de engenharia ambiental a gente comentava, eu dizia, né, que quando eu entrei na faculdade em 2008, a gente ouvia que essa seria uma profissão do futuro, né?
engenharia ambiental. E aí você contou para a gente que quando você fez o curso, pelo menos a profissão do presente não era, e passou assim durante algum tempo. E eu tenho a impressão de que o gradativo aumento da importância dessa profissão, e de fato ela é hoje uma profissão que não é do futuro, agora ela é do presente, é supervalorizada, principalmente no âmbito privado, né? As empresas são forçadas a pensar no impacto que elas têm, e se elas não pensam, elas acabam tendo prejuízo ou até nem conseguem se manter nos mercados. Falta isso na gestão pública, aí é onde eu acho que tem esse link entre o que a Marister está falando, entre o planejamento urbano. A gente já falou tanto sobre plano diretor, né, Marister? Enfim, agora há uma visão sobre isso, mas ainda não no setor público, Leandro? De fato, não chegou no setor público. Hoje, no setor privado, pelo menos na época que eu me formei, isso era muito remoto. De fato, a gente não tinha nenhuma perspectiva de trabalho. Enfim, a minha mãe mandou eu desistir várias vezes, inclusive. Mas eu não desisti. E aqui a gente chegamos nesse ponto em que hoje se abre o noticiário e está falando sobre mudanças climáticas, sobre meio ambiente, sobre metas ambientais, sobre desenvolvimento sustentável, os objetivos, entre outros. Então, o que falta no setor público justamente é integrar essa visão que hoje o setor empresarial, né, o setor privado está tendo. Né? Hoje em dia tem vagas ambientais de diversos níveis em todas as empresas. Né? Essa parte de ESG também chegou muito forte agora, né? Que está falando também dessa parte social, governança. Então, o setor público não tem. Né? Falta integrar essa visão holística, vamos pôr assim, de meio ambiente no setor público. Falta essa questão de prever vagas, prever a capacitação dos técnicos disponíveis, enfim, todas as capacitações disponíveis para os técnicos dos órgãos ambientais, para que, então, eles aprimorem essa questão do licenciamento, para que, então, aprimorem as análises, né, e a gente possa ter, então, processos mais robustos, mais técnicos, né, validados com informações relevantes e técnicas, de fato. Né? Eu estou perguntando isso, mas, claro, o mundo não é um céu cor-de-rosa, né? Tem problemas, né? Claro. Inclusive nessa relação entre a iniciativa pública e a privada. Um dos casos é o licenciamento, né? Tem muita empresa também que tenta burlar, que não vai seguir exatamente as regras, a pressão, né, no legislativo para que as leis não sejam tão rígidas. Enfim, há também esse lado. Um outro lado que a gente sempre comentou, né, Marister, é a relação com a iniciativa privada no setor imobiliário, né? Inclusive para os planos diretores, né? Então, assim, há um avanço, mas até que ponto há avanço nesse debate em que as empresas, sim, têm que pensar sobre isso. Engenheiros ambientais como o Leandro têm vagas de emprego, né? As empresas pensam sobre isso, mas essa relação entre público e privado ainda é problemática, principalmente olhando para Goiânia nesses últimos 15, 10 anos, Marister. Desde que nós somos cidade, né? A gente sempre teve uma espécie de favorecimento para o empreendedor imobiliário ali em 1935, onde o plano original de Goiânia, que tinha na sua estrutura a valorização dos bosques, né, e das áreas no entorno dos cursos d'água, isso foi desconsiderado lá em 1935, e a gente já começou a entender que a cidade desenvolvida é a cidade que tem muito lote, né? Que tem muito prédio. Só para ilustrar o que você está dizendo, eu moro no setor oeste, ali perto do Tribunal de Justiça. Aí você vai contar muito melhor do que eu, mas lá era para ser tudo o Bosque dos Buritis, e o Bosque dos Buritis hoje é como o goiano diz, uma nesguinha do que ele tinha que ser, né? Do que ele era originalmente. Restou, né? E quase que é assim, aquilo que drenaram do córrego que nasce lá em cima, no Clube de Engenharia, ali acima, inclusive. Então, essa ideia, né, de que o desenvolvimento, que uma cidade pujante, uma cidade grande, é aquela que tem muito cimento, muito prédio, né, e muita construção, ela precisa, eu acho que, inclusive, é muito feliz essa ideia da profissão do engenheiro ambiental ser a profissão do presente, né? Ela precisa começar a ser desconstruída, porque em alguns lugares do mundo que já passaram por guerras, que já passaram por destruições que não foram destruições do ponto de vista do ambiente, né? Não foram tempestades, terremotos, mas foram guerras, né? Algumas cidades do mundo já estão colocando a engenharia verde, né? Esse profissional da engenharia ambiental na mesa de trabalho do planejamento. Não é mais a coisa ali do agrônomo, da zona rural, não.
E é eu diria assim, esse casamento entre o que é o meio ambiente natural e a construção que precisa vir para a cabeça desse pessoal que constrói, né? Que seja aquele que quer ter muito lucro, mesmo assim, para a gente repensar e colocar numa medida do meio essa doação. Quanto você vai extrair aqui dessa localidade para repor aqui nessa localidade o efeito, né, perverso e devastador da construção. Então, eu gostei muito dessa questão, né, de ter colocado o engenheiro ambiental e todas as disciplinas que tratam do meio ambiente como sendo da atualidade, do presente, necessárias de serem debatidas, porque o ponto de não retorno, eu acho que chegou. E aí, interessante, quando o Leandro traz o seu exemplo, né, na atividade privada, e aí, Maria Esther, eu queria complementar contigo algo que você disse, né, assim, esse momento presente. Como é que a gente pode avaliar esse momento presente, a gestão ambiental, uma profissionalização? O Leandro trouxe o relato na iniciativa privada, mas a gente pensa na gestão pública. Quando a gente pensa não só na elaboração, mas na execução. Quando você precisa de um licenciamento ambiental, esse licenciamento ele demora. Há uma série de questões burocráticas ou dificuldades na fiscalização. Ou uma simples informação sobre poluição sonora. Você não consegue, em Goiânia, utilizar o telefone verde, né? A agência de meio ambiente ela não tem uma estrutura adequada para atender o cidadão. Ou então questões relativas à própria gestão mesmo da política ambiental da cidade. Como é que a gente pode pensar na profissionalização da gestão pública na área de meio ambiente, levando em consideração estes fatores que citei, entre outros? Olha, a gente tem que aprender a cobrar, em primeiro lugar. A gente tem que reivindicar isso do gestor, a sua responsabilidade, porque mesmo os órgãos de fiscalização, o Ministério Público, me parece que às vezes eles tomam caminhos que vão e voltam, e eu não vejo um gestor sendo preso realmente por irresponsabilidade na condução dessas questões, que seja da pasta ambiental, que seja da pasta do saneamento e da saúde. Como é que eu entendo isso, Samuel? A gente precisa, em primeiro lugar, aprender, a comunidade, a sociedade tem que entender que o voto, né, que o depósito de confiança que você dá no representante político é o que vai encaminhar, né, é o que vai nos encaminhar para o cenário que a gente vive. Então, a gente vai ter em outubro mais uma oportunidade, mas considerando que os nossos vereadores e toda a composição do que vai ser o futuro da gestão vão estar meio que nas nossas mãos. Mas como é que eu vou profissionalizar isso? Eu, cidadão, né, eu como consumidora, eu vou exigir, eu vou cobrar, eu vou filmar, eu vou denunciar. Da parte do gestor, a minha esperança, não é nem expectativa, né? A minha esperança é que a gente comece a fazer uma pesquisa prévia sobre quem é que vai ocupar essa cadeira, entender qual o compromisso dessa pessoa, e aí eu estou falando não só do prefeito, mas do vereador, do próximo deputado, do próximo governador e tal, fazer uma pesquisa e ver o real compromisso dessa pessoa com a coisa pública. Porque essas pessoas que a gente tem colocado ou visto sendo empossadas, elas têm compromisso, em primeiro lugar, com elas mesmas, e, em segundo lugar, às vezes, com uma rede que foi criada de promessas de emprego, e você vê a coisa pública sendo colocada de lado como sendo não, isso aqui é difícil, isso a gente não vai fazer, porque o serviço público não dá, mas como projeto. Eu não sou muito esperançosa em muitas parcerias privadas, porque isso soa, às vezes, como uma desculpa, assim, o poder público não dá conta de fazer a gestão do Bosque dos Buritis, então vamos chamar a iniciativa privada. Olha, isso na minha pequena experiência de ter trabalhado com parques, em gestão de parques, isso não é bem assim, não. Isso é meio que uma desculpa para você devolver ali um favor
para um empresário. Então, eu gosto muito mais da ideia de manter o Estado sendo o gestor e você trazer técnicos profissionais. Por exemplo, quantos educadores ambientais a gente tem na Agência de Meio Ambiente que estão dentro de cada escola? Quantos técnicos do tipo o Leandro, engenheiro ambiental, está dentro de cada secretaria orientando a pessoa sobre o que é reciclável e o que não é? Né? Então, eu colocaria o meu voto em primeiro lugar. E aí, Leandro, como é que você enxerga essa participação da pauta, né, ambiental dentro da iniciativa pública? Né? Nesse caso, a Maristel fez algumas considerações. Né? Você citou as parcerias público-privadas como um dos caminhos. É um dos caminhos, mas não necessariamente é o caminho ideal, né? Hoje a gente tem ferramentas aí para trabalhar a gestão pública e uma delas é essa. Não quer dizer que seja o ideal. Também, eu concordo com tudo que ela disse. E a atuação da AMA, né? O Samuel citou a questão do licenciamento ambiental, a gente falou sobre a elaboração de regras, né? O plano diretor. Você contava para a gente que tem uma atuação mais próxima da Secretaria Estadual, né, de Meio Ambiente. De uma maneira genérica, como é que a gente pode entender esse órgão, né, que faz o licenciamento? O que você acha que são demandas? O que é importante para esse tipo de órgão? É importante, assim como ela falou também, essa questão de contratação de técnicos. Por quê? A gente falou aqui um pouquinho também sobre a demora nos processos de licenciamento, né, dentre outros vários itens aí. Então, a gente tem isso onera o empreendedor que está querendo licenciar, mas também a gente tem uma demora técnica, vamos pôr assim, da entrega, da análise do que de fato é, o que não é, o que a gente tem de impactos, quais são as condicionantes que devem ser colocadas. Hoje, o que a gente vê na AMA, propriamente dito, AMA ou SEMA, isso, né? AMA. A gente vê condicionantes nas licenças ambientais do Aedes aegypti, entendeu? A gente não vê condicionantes específicas cobrando relatórios de monitoramento mais específicos, a gente não vê condicionantes falando sobre o monitoramento de água subterrânea, falando sobre solo, entre outros itens. Então, por isso que a gente precisa capacitar o técnico da secretaria, porque dessa forma a gente vai conseguir aprimorar os mecanismos que vão, né, operacionalizar essa gestão ambiental, né, de uma forma indireta, querendo ou não. Me parece que isso, na prática, faz com que, pela falta de critério do próprio órgão, da própria prefeitura, muitos impactos na cidade não são medidos. A gente não sabe o que pode acontecer no futuro. Claramente. Isso traz muito fresco na memória o que aconteceu em Porto Alegre. Né? E há uma série de desdobramentos que a gente pode, aqui nesse finalzinho, Pode Falar, nessa edição, Rubens, pensar a questão da estrutura. Né? A estrutura está aí. Uma estrutura que tem poucos carros, poucos técnicos, qual foi o último concurso. Então, acho que são questões que elas não param aqui nesse programa e elas, certamente, elas voltarão à análise no decorrer aí do processo eleitoral. Leandro, muito obrigado pela sua presença aqui no Pode Falar. Esperamos conversar com você em outras oportunidades. Eu que agradeço a oportunidade, pessoal. Obrigado. Outras oportunidades que vão surgir, né? Eu já estou trazendo várias coisas que a gente conversou no bastidor aqui para o programa. Quem está no Pode Falar pode acompanhar também as edições aí do Agir Sustentável e a gente vai falar, inclusive, sobre a atuação prática, né, do Leandro aí na indústria em Goiás, enfim, com a reutilização de resíduos, né, com recondicionamento aí de resíduos, inclusive perigosos. Só um spoiler aqui do que a gente outros assuntos que a gente ainda deve tratar com o Leandro. Muito obrigado, viu, Leandro, pela presença. E já aproveitei e dica para o nosso público aqui, qual dia o Agir Sustentável? Toda segunda-feira, às 10 da noite, tem edições aí do Agir Sustentável na TV, também tem reapresentações, né, no canal 26.1, mas se você acessar lá o youtube.com/Sistema Sagres, você encontra lá o Agir Sustentável. Marista de Souza, muito obrigado pela disponibilidade em mais uma edição aqui do nosso podcast. Até uma próxima oportunidade para falar sobre a cidade, enfim, tantos assuntos importantes. Obrigado, Maria. Eu que agradeço de novo, Samuel. Eu gosto demais de falar de cidade, né? E se pudesse, ficava aqui mais fora. Um abraço. Obrigado. Você acompanha o Pode Falar toda sexta-feira, às 8 da noite, no canal 26.1 da sua TV e também no YouTube. E segue aí o Pode Falar no seu tocador de áudio preferido e por lá você recebe uma notificação nova toda semana. Tchau, Samuel. Até mais. Tchau, Rubens. Até a próxima. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até semana que vem. A gente volta para debater mais aqui a cidade. Um grande abraço. Até semana que vem.
Obrigado.